Agora sim, Pastor Diogo, dê uma salva de palmas, Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Tava até com saudade já do microfone. Nunca mais preguei. Só ouvindo esses dias o povo da casa. Amém? Obrigado, Jô. Deus abençoe. Você tem costume de perguntar aos seus filhos o que foi que eles aprenderam no cultinho? É muito importante, muito fundamental. E hoje Deus tinha liberado uma palavra no meu coração. E eu vi a minha esposa preparando a aula para as crianças e eu acho que vai ser a mesma coisa. Se eu não me engano, pergunta para ele se foi Isaías 61, tá bom? Eu já tinha falado para vocês aqui durante a semana, né, que Deus tinha liberado uma medida muito forte sobre Isaías 61. Eu quero liberar nessa noite para vocês essa medida, porque nós precisamos ter ciências do dia que nós estamos passando. E quando falando dos dias que nós estamos passando, não se resume a guerra na Europa, não se resume a uma pandemia se acabando, não se resume ao preço do combustível, não se resume à sua briga com seu cônjuge, não se resume no seu novo emprego, não. Se resume na vontade de Deus para o tempo preciso. Não é sobre o que os profetas estão falando, não é sobre a música do ano, mas é sobre o que a palavra diz para a época que nós estamos vivendo. Porque a realidade é o que Deus escreveu, é a profecia dita lá atrás. Nós precisamos estar atentos. O livro da realidade, o livro da Bíblia, a palavra de Deus, ela está em nossas mãos. E eu não sei, durante o louvor aqui, quando fala para você fechar sua mão, o quão lindo o seu nome é, eu não sei se você se concentra na voz do cantor, eu não sei se você se concentra na performance da banda, ou eu não sei se você consegue enxergar Jesus diante de você e você entregando louvor a Ele. Porque se você não consegue, eu nunca tenho essa instrução até hoje de, no momento de você estar adorando, você trazer a memória de Jesus à sua frente, você começar a adorar. Faça isso a partir de agora, que você vai ver o que é que vai acontecer. É por isso que para algumas pessoas falam assim: poxa, como fulano de tal consegue pular, como fulano de tal chora e eu não sinto nada, porque você está concentrado na realidade presente diante dos seus olhos. Às vezes você está concentrado na realidade do problema ou da vitória conquistada para o tempo que você está vivendo. E o mundo, ele não se resume no tempo de hoje, não. Se resume na eternidade, em Deus. Então traga mais de Deus para a sua mente. Traga mais de Deus para o seu corpo. Traga mais de Deus para os seus olhos. Você não vai perder a sua humanidade adorando a Deus, não. Você vai ter seus problemas, vai ter seus erros, seus defeitos ainda, mas o teu espírito vai estar alimentado. O teu espírito, ele tem sede de Deus, ele tem vontade de Deus. Amém? Tem alguém aqui comigo? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 61. Você já deu um glória a Deus hoje? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória para Ele, imagina Ele, já começa agora, já imagina na sua frente e fala: glória eu te dou, aleluia. É para Ele. Oh, que andorolobra labadabás. Pega a sua medida nessa noite. Fala: Deus tem uma medida para mim, e eu vou pegar essa medida. Nós estávamos cantando agora e nós falamos assim que não importa o preço. E esse hino, ele é muito perigoso, porque não importar esse preço, você tem que estar em um nível muito atento. Você tem que estar em um nível muito alto de intimidade, porque se você não tiver, você tem que medir a torre, porque o preço importa sim. O preço importa sim. Eu não estou aqui agora fazendo uma crítica teológica, não. Estou falando sobre o seu nível. Estou falando sobre o seu nível, porque a Bíblia diz que você tem que medir a torre antes de começar a construção, para que as pessoas ao seu derredor passem e você não consiga terminar de construir e zombe de você. Então existe um preço muito alto. Jesus pagou o preço maior, mas existe um preço ainda a ser pago por você.
a perca da vaidade, a perca do orgulho, a perca da soberba. Liberar perdão, não um dia, não uma noite, mas quantas vezes forem precisos. Isso são todos preços que precisam ser pagos. Amém? Fala comigo, o preço importa. Eu estou disposto a pagar. Teve uma sintonia aqui, Deus estava ministrando algumas coisas no meu coração, e a Amanda, ela começou a falar sobre você conhecer mais de Deus, sobre você querer a palavra. E na hora que ela foi falando, eu comecei a rir, porque Deus estava ministrando no meu coração naquele exato momento. Hoje, para você exercer qualquer profissão, você precisa ter pelo menos um ensino médio. Mas as pessoas não querem escola bíblica para poder dominar o mundo, que Deus chamou você para você governar o mundo. O povo não quer estudar teologia. Vamos lá. Oh, glória. Aleluias. Quem achou aí, dá um glória a Deus bem forte. Faltou 2 glórias ali ainda. Deixa eu esperar, irmão. Quando você estiver em amor, em um nível maior, aí sim você vai poder cantar. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Mas quando você estiver medindo ainda o amor que você tem entre escolher seu namorado, entre você escolher seu esposo, o seu filho, o seu trabalho, entre você escolher as ofensas, o preço do perfume vale muito ainda para você. Judas, ele se escandalizou com aquela mulher, porque o perfume era muito caro, e ele, como assim nós poderíamos vender e dar aos pobres? Jesus, os pobres vocês sempre vão ter aí com vocês, mas eu estou em uma missão aqui, o cordeiro precisava ser ungido. Então não é sobre a realidade que você está enxergando com os seus olhos, mas é sobre o que a palavra diz. A palavra diz que o cordeiro precisava ser ungido, e aquela mulher estava exercendo. Capítulo 45 de Gênesis, quando José, ele vai à frente, os irmãos começam a falar: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo com você, nós praticamos o mal contra vocês. Não, vocês não fizeram nada, Deus me mandou à frente de vocês, foi Deus que permitiu esse processo na minha vida, porque eu estava disposto a pagar o preço. Então não é sobre situação que as pessoas colocam nós, mas é sobre quão nós estamos ligados e conectados com Deus. Independente de como está a sua conta financeira, porque você não pode dar resposta de acordo com a sua conta financeira. Tem pessoas que no tempo de escassez, isso vai de pessoa para pessoa, no tempo de escassez ela fica em uma espiritualidade ultra mega power, porque ela sente a necessidade de outro, se entristece, carrega o peso do mundo sobre si. Dívidas e contas você sempre terá, entenda isso. Você sendo um milionário ou você sendo um pobre, entenda isso. A diferença é a gravidade de cada uma. Amém? Vamos lá. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Isaías 61. Eis que o Espírito de Deus, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos, a libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Eu já preguei sobre isso esse dia? Meu Deus. Para quem Deus, com quem Deus está falando aqui? Quem foi ungido aqui? Quem? Isaías?
Isaías está lendo, olha: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas. Quem aqui é Isaías? Sim ou não? Não. Isso aqui é Jesus, porque quem é que pregou as boas novas? Isaías, ele estava tendo uma visão, ele estava recebendo uma profecia da parte de Deus. Vamos lá, vamos orar aqui. Tá gostoso. Se você não se alimentar hoje, se você não se alimentar hoje, meu Deus, eu não sei não, viu? Vamos lá. Coloca a Bíblia no teu assento e pede para Deus quebrantar esse coração aí. Pede para Deus quebrantar. A medida é dele, mas o vaso é seu. Se você esvaziar os seus vasos, a medida vai aumentando. Deus, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos viver os dias que o Senhor preparou para nós. Tu és lindo, Jesus, Tu és soberano, Tu és o inefável, Tu és o amigão, Tu és aquele paciente, ó Pai. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Fica à vontade nesse ambiente. Mentaliza Ele na sua frente aí, entrega esse louvor a Ele. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senta um pouquinho aí. Senhor, a palavra é minha, mas a boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa liberar uma medida, Senhor, necessária para nós, ó Pai. Senhor, eu também hoje estou com fome, eu também hoje estou com sede, Pai. Meu Deus, nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença de verdade, Pai. É dessa medida que nós estamos precisando para esses dias, ó Pai. Meu Deus, derrama fogo nesses corações, ó Pai. Desembaça os olhos, Senhor. Dá discernimento, Senhor. Meu Deus, neutraliza as vozes, ó Pai, que não é Tua, Senhor. Desabilita, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar contigo. Essa oração agora eu represento, Pai amado, essa igreja te pedindo e clamando isso, Senhor. O Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele que sabe. Mas arranca o receio dela, Senhor. Arranca o medo, arranca a incredulidade dele, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ficar à vontade para fazer em nós, para trabalhar em nós, Senhor. Eu sei de uma coisa, que nós precisamos de Ti. E não é apenas para esse tempo e para essa fase, é para a eternidade, Senhor. Aleluia. Fica à vontade nesse ambiente.
Você pode ficar à vontade nesse ambiente para Ele. Não é de muito que você precisa dele para você resolver as coisas. Não é de nada exterior, Ele vem de dentro de você. Você está procurando tantas coisas, procurando tantos métodos, quando na verdade Ele está estabelecido aí dentro de você. Mesmo que você tenha neutralizado Ele para o seu ambiente, mesmo que você tenha paralisado Ele para os dias que Ele te chamou. Mas assim como Isaías, ele recebeu essa visão, e a Bíblia fala no Novo Testamento que quando Jesus ele chega em Nazaré, com aquele povo que ele foi criado, aquele povo que ele tinha intimidade, aquele povo que ele participava com eles juntamente no templo, e ele chega ali, ele está sentado e ele levanta ali. Existia 3 lugares. Qual eram os 3 lugares? Era o sacerdote mais velho, o sacerdote mais novo, e no meio era o lugar do Messias que ninguém ousava sentar. Então ele levanta, ele abre o rolo e ele começa a ler Isaías. Ele diz: eis que o Espírito de Deus, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Ele fechou o livro, ele enrolou o livro, ele colocou de lado e ele sentou ali na cadeira do Messias. Aquilo escandalizou aquele povo. Ali não é o filho do seu Zé. A Bíblia diz que levaram ele para ser apedrejado. Ele tem que fugir, ele tem que sair. Você consegue entender? Você consegue imaginar a declaração aqui? Jesus não fez milagres nesse dia aqui. Ele continua o ministério dele. E quando ele falou comigo essa semana, ele falou sobre a unção que estava sobre a minha vida. Ele falou sobre a unção que está sobre a vida da igreja, porque nós damos continuidade daquilo que ele começou. No verso 2 diz: para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Então Jesus, ele termina ali, mas ele não finaliza. Ele termina os 2 versículos, mas ele não finaliza, ele não continua lendo. E Deus falou comigo de forma muito audível, de forma muito clara: isso continua em vocês. Essa palavra continua em vocês. Nós temos essa missão, nós temos esse propósito, temos que lutar, temos que querer, temos essa realidade para poder enfrentar, realidade a qual as pessoas estão se recuando, realidade a qual as pessoas não estão tendo ânimo, força, como se dependesse da moleta de alguém estar sempre sobre ela, profetizando, quando Deus, na verdade, Ele quer ser a voz direta que fala ao seu ouvido. Quando Deus, na verdade, Ele quer que você entenda, que você compreenda, que você aceite, que você receba essa medida e você comece a avançar a partir daí. O ministério não se resume na Batista. A sua missão não se resume em uma placa de igreja, e isso é pregado, é falado tanto. Eu não sei se eu tenho que desenhar, eu não sei, mas eu sempre pego as mesmas pessoas com os mesmos dilemas e problemas, e às vezes eu me incluo nisso. E aí, onde que é que nós vamos chegar? Onde nós estamos dispostos? Estou falando onde é, não estou falando da placa, por favor, esquece a religião agora. Estou falando sobre estou falando sobre vocês, estou falando sobre nós. Estou falando da incumbência de nós podermos entender, ter discernimento desses dias. Jesus, Ele libera essa palavra. Ele libera essa palavra e aqueles homens, faz alguns anos que eu ouvi isso, que eu li isso, sobre essas 3 cadeiras que existiam. E eu, meu Deus, que loucura. Imagina a confusão quando Jesus senta ali, o filho do seu Zé carpinteiro, o filho da Melry, o filho da Maria. Imagina que loucura, porque as pessoas elas não respeitam, as pessoas não respeitam a unção que Deus liberou sobre a sua vida, dependendo do nível de intimidade que vocês têm com ela.
Porque Jesus disse que o profeta de casa não tem honra. Porque às vezes Deus vai levantar o seu filho para ser um profeta nas nações, você não vai reconhecer ele como um profeta. Alguns anos atrás eu mandei um jovem para o seminário e eu encontrei com um dos parentes dele no mercado e, nossa, ele está vindo de férias, eu estou preocupado, não sei se ele vai dar. Falei, respeite o seu sobrinho. Respeite, porque ele não é mais aquele garoto que saiu daqui. Ele agora é um homem ungido do Senhor. Ele passou por um processo de transformação. A unção que ele está trazendo agora é muito maior do que você pode imaginar. Não lembre daquele garotinho que saiu daqui dando problema, não. Porque as pessoas elas alicerçam. As pessoas elas imprimem a imagem que você carregou durante um tempo. E não importa o que aconteça dali para frente, você sempre vai ser aquela pessoa que causou aquele problema. Porque as pessoas têm problema em liberar perdão, têm problema em esquecer. Deus não, Deus é diferente. As pessoas pensam que Deus é como elas. A Bíblia diz que Deus ele joga todo o pecado, todo o passado no mar do esquecimento. E Ele diz agora vamos continuar, porque eu tenho uma missão e eu sabia. Deus conhece o caminho, Deus conhece o percurso, Ele conhece as probabilidades. Por isso que Ele chama tantos improváveis. Só para Ele dizer assim, foi eu que fiz. Observa, os filhos da promessa da Bíblia, a maioria deles era de mulher estéril, porque Deus estava dizendo, foi eu que fiz, foi eu que dei. Foi eu que dei esse homem, essa mulher, para esse tempo preciso. Você está vivendo um tempo preciso do Senhor. Agora eu não sei se você está fazendo o que Ele pediu para você fazer nesse tempo. Eu sei que vai chegar o dia da cobrança. Eu sei que vai chegar o dia de você prestar todas as contas dos dias, porque os dias não são seus aqui nessa terra. A menos que você não é nascido de novo. A menos que você não é nascido de Deus, que a Bíblia diz que você não sabe para onde vai, nem de onde você vem, mas você tem uma missão. E é por isso que você tem que ter essa dependência dele, porque você não pode, já sei todo o trajeto, todo o caminho, e agora, não, você tem que esperar o feedback preciso. Jesus para no meio do caminho. Seu amigo Lázaro, ele está doente. Marta, Maria mandou se encontrar aqui contigo. Jesus olha e fala, não, pode ir, pode voltar. Essa doença não é para a morte. Vai lá. Jesus esperando a voz de Deus, falando com ele qual era o tempo preciso que ele tinha que chegar lá. Chega no tempo, ele olha assim e fala, ei, Lázaro agora partiu, Lázaro agora foi. Lázaro se encontra agora nos braços do Pai. Vamos lá. Porque de dia nós podemos fazer, mas à noite nada nós podemos fazer. Aí alguém vai lá e fala, como assim nós vamos? Judas, como assim nós vamos? Nós vamos morrer juntamente com ele? Porque estavam procurando Jesus para matar naquele tempo. Jesus tinha saído fugido. Calma, vamos lá. Quando Jesus chega, já tem toda aquela história. Então tem um tempo preciso. Você precisa entender o tempo de Deus. Você precisa entender o tempo de Deus. Você precisa entender por que é que Deus te chamou. Você precisa entender o que Deus falou para você. E você tem convicção no seu coração que foi Deus que falou. Você tem que ter convicção que foi Deus que te chamou. Não é para você servir apenas pessoas, porque senão eu vou me tornar apenas um microfone. Vou me tornar apenas o alto-falante. O alto-falante ele não tem poder nenhum. Faltou energia, já era, acabou. Eu vejo pessoas hoje exercendo a função de filho como alto-falante, como ele tem uma performance, ele tem que entregar alguma coisa para alguém aqui. Se é o meu dia de cantar, eu tenho que entregar um louvor, eu tenho que fechar o protocolo, eu tenho que terminar. Se é o dia que eu tenho que pregar, então eu tenho que liberar uma palavra. E o que é que aquele povo está esperando? Será que eu vou conseguir impressionar? Não é sobre isso. É sobre o que Deus está falando. E você não trazer a palavra da sua garganta para fora, mas sim em raízes.
A palavra tem que vir da raiz, porque a raiz vai buscar no lençol freático, e o lençol freático é alimentado diretamente da fonte, é de Deus. Eu não posso pegar os versículos memorizados que eu aprendi um dia no seminário. Eu não posso pegar ali um texto ou uma pregação preparada e trazer para vocês, porque não vai ter poder, ela não vai penetrar na alma, não vai chegar ao espírito. Você não pode chegar lá no seu trabalho e contar apenas a pregação que você ouviu aqui. Não, tem que ter uma intimidade para que haja poder. Você não pode chegar apenas e dizer, eu tenho um link da pregação de ontem e passar para... Não, você precisa carregar. Você foi ungido. Você foi ungida. Tem um poder dentro de você, sendo esmagado pelos seus dogmas, sendo esmagado pelos seus receios, pelos seus preconceitos, pela sua forma de agir e de pensar, que às vezes está sozinho. Está sendo comprimido, está sendo opresso, está sendo apertado, perdido. Não perca aquilo que o Senhor Ele colocou em você. Não perca aquilo que o Senhor depositou, aquilo que o Senhor ele descarregou, aquele poder, aquela glória. Ele dividiu o poder dele com você. A glória é dele, mas ele resolveu dividir o poder. E derramarei poder sobre vós. Aguarde aqui, espere até que desça o poder sobre vós. Olha, eu sei que é importante fazer. A performance é legal. Vocês tiveram discipulado comigo durante 3 anos. Vocês já sabem como expulsar demônios. Vocês já viram morto sendo ressuscitado. Mas ainda vocês precisam de poder. Ainda vocês precisam de poder. Toda autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na terra, até debaixo da terra. Toda autoridade foi dele. Mas ele falou, olha, ainda vai vir sobre vocês. Ele estava falando sobre um tempo preciso de espera. Deus está falando com alguém nessa noite aqui. Existe um tempo preciso de espera. Permanecer em Jerusalém, cheio de sede, cheio de fome para ir fazer. Não, já vi Jesus ressurreto. Eu já vi Jesus ascendendo ao céu. Eu vi ele subindo. Não, é preciso esperar, aguarda um pouco. Quando é que vai? Não sei se vai ser 40 dias ou 40 anos. Mas nós precisamos aguardar, porque ele falou para nós não sairmos de Jerusalém. Ele falou para nós permanecermos. Eles falaram, e eles não ficaram lá, vamos aqui ver pedra, papel. Não, eles ajoelharam, eles oravam intensamente. Eles buscavam intensamente. Eu consigo enxergar saindo lágrimas daqueles olhares. Joelhos calejados, a fome e a sede, para que chegasse aquele dia do derramamento do poder. E quando aquele poder veio sobre eles, não foi apenas, eles não precisaram falar, eu agora tenho o poder. Quando Pedro ele foi pregar, as pessoas ficaram atônitas. Quem é esse? Ele é um incauto, ele é um analfabeto. Como ele está conseguindo liberar essas palavras e falar na língua materna de cada um, sem nem sequer a fonética puxada, sem nem sequer com o sotaque, mas ele conseguia falar na língua materna de cada um. Ele conseguia falar coisa do Espírito. Ele não precisou dizer, eu tenho o poder. Mas todos olhavam para Pedro e via que existia uma diferença no olhar daquele homem. Todos olhavam para Barnabé e viam a diferença naquele homem. Eles olhavam para o André, eles olhavam para os outros. E o que é que esses homens carregam? O que é que eles têm diferente? Eu não sei, mas nada pode impedir. Se nós falarmos que nós vamos matar ele, eles começam a glorificar. Eu não sei o que aconteceu com aqueles caras, mas eles têm algo sobrenatural. O mesmo poder que foi derramado em Jerusalém, ele está aqui em cima de nós. Ele está aqui dentro de nós. Nós temos que fazer essa ligação do que está dentro de nós com o que está em cima de nós. Porque o que ser ligado na terra será ligado no céu. O que for ligado no céu também será ligado na terra. Se nós estivermos discernindo, se nós estivermos entendendo o tempo preciso, o tempo profético que nós estamos vivendo. Profeta novo e profeta velho, 1 Reis 13.
Deus ele libera uma palavra para o profeta novo e diz: olha, quando você for lá, você vai fazer isso, e você não vai comer nada daquela terra, que aquela terra está amaldiçoada, você não vai voltar pelo mesmo caminho. E ele vai, quando ele chega lá, ele começa a fazer, ele começa a profetizar, isso ali deixa as pessoas impressionadas, e alguém chega para o tio e diz assim: meu tio, olha, tem um profeta novo que ele está fazendo assim, assim. O profeta velho falou: como? Profeta novo? Como assim? Como Deus não me usou? Como Deus não me usou? Como Deus levantou outro no meu tempo? Eu vou lá me encontrar com ele. Quando ele chega lá, ele fala: vamos em casa comer algo. Vamos. Não, eu não posso comer nada aqui. Eu não posso comer nada aqui, sabe por quê? Eu não posso comer nada aqui porque o meu Deus, ele me deu uma ordem, uma missão específica. Eu não posso nem retornar pelo mesmo lugar. O profeta velho vai lá e fala assim: eu também sou profeta. E Deus está mandando, só que a Bíblia diz: ele estava mentindo, porque nada Deus falou. Vamos lá em casa. E naquele momento ele baixou a guarda. A necessidade do corpo dele, a fome do corpo dele, ele não discerniu o que é que estava acontecendo. Tem pessoas que Deus já falou, mas está esperando alguém entregar um recado no ouvido dela, como se Deus fosse mudar de ideia. E amanhã você poder culpar um profeta, amanhã você poder culpar alguém, amanhã você poder... Não, se Deus falou, Ele falou. Se Deus falou, Ele falou. O que está escrito, está escrito. Você tem que entender o que é que Deus está pedindo de você. Você tem que ter discernimento para que você não se perca naquilo que o Senhor te chamou. Você tem que ter discernimento sobre as vozes que vêm para poder trazer os conselhos, sobre as vozes que vêm para poder falar da situação, do tempo presente, tanto ministerial quanto no seu trabalho. Você tem que ter discernimento, você precisa entender. Você tem que ter convicção daquilo que o Senhor ele te chamou. Você tem que entender que ministério sempre vai ter problemas, ministério sempre vai ter, sempre nós temos que estar se ajustando, sempre temos que estar se aperfeiçoando, melhorando. E ministério não é só o grupo de louvor, não é só o diaconato, não é só a arrecadação, não é só o diaconato, não se resume ao cultinho, mas tudo isso é um ministério. E são pessoas que pensam diferente, com ideias diferentes. E sempre no meio dessas pessoas, alguém pode ser usado, e alguém vai ser usado por Satanás. Vou repetir mais uma vez. Sempre no ministério, alguém pode ser usado, e alguém vai ser usado por Satanás, para poder te mostrar uma realidade ilusória, assim como aquele profeta novo, assim como aquele profeta velho foi usado para levar aquela mensagem por Satanás, não por Deus. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Então você tem que entender. Isso você só entende só com maturidade. Só com maturidade. Na escola da maturidade de Deus, ela não te dá. Ei, Deus não vai. Ei, preste atenção. Deus não vai chegar e vai dizer assim: vem aqui, meu filho. Vou te colocar numa cadeira de balanço e vou te ensinar sobre o que é maturidade. Maturidade é você conseguir. Não, Deus ele vai te colocar em uma situação. Ou em várias situações. Porque é Ele que vai imprimir a maturidade em você. Sabe como tinha aquelas impressoras antigamente nas escolinhas, acho que é de mimeografia que chama, que colocava e ia rodando ali na manivela, saia aquele cheirinho de álcool. Sabe, mas a forma já estava ali naquela impressora. Ela já estava ali. Isso é como se fosse um papel passado pela mimeografia de Deus. Ele vai imprimindo naquele momento. Isso vai ser gerado dor. Esse é o preço que eu estou falando. Tem hora que você vai dizer que você não aguenta, mas você aguenta sim. Fale pelo menos para 3 pessoas aí, você aguenta sim. Olha aí para trás, para frente aí. Você aguenta sim. Você aguenta sim.
Sim, é nesses dias assim que você acha, cheguei no meu limite. Ei, quando você chegou no seu limite, é porque falta muito ainda. Quando passar do seu limite, aí está perto. Aí sim está perto. Deus, Ele gosta de nos testar no último, porque Deus trabalha sobre convicções. Deus não é iludido pelo que você fala com a sua boca. Samuel, Deus não é como o homem enxerga a aparência, mas Deus vê, Deus olha o coração. Ele analisa o coração. É por isso que a Bíblia diz sobre sim, sim, não, não. Porque não é só sobre o sim da sua boca, é sobre o sim da sua boca e o sim do seu coração. É sobre você analisar todas as hipóteses possíveis. É sobre você entender algumas coisas necessárias. Há um tempo atrás, agora, teve o casamento da minha sobrinha e foi minha família, praticamente toda se reuniu. E aí eu falei, caraca, olha, se não fosse a igreja agora, dava para mim ir de boa também, ver o pessoal, ver a família, tá, etc. E estamos lá. E Deus falou bem claro, você sabia onde você estava se metendo. Você sabia o que é que estava acontecendo. Então às vezes você vai ter que entender, você vai ter que compreender as coisas assim que você às vezes não quer, às vezes as coisas que você está rejeitando, você vai ter que passar pelo vale, você vai ter que chegar, você vai ter que terminar, você vai ter que findar. Tem alguém aqui entendendo? Tem algum ungido aqui entendendo? A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 24, sobre os dois jovens de Emaús. Eles vinham depois da morte de Jesus, não depois da ressurreição, mas sim depois da morte. Eles vinham tristes, cabisbaixo. E a Bíblia diz que Jesus se encontrou com eles no caminho. Só que a imagem imprimida de Jesus desconfigurado na cruz estava forte na mente deles. Os rumores, as notícias, Jesus morreu. O Cristo, o Messias. Só que estava escrito que o Messias iria morrer, estava escrito que o Messias também iria se ressuscitar, mas as pessoas tinham fé para acreditar nos milagres de Jesus, mas não tinham fé para acreditar na ressurreição, pela forma que ele morreu, como ele morreu, a humilhação que ele passou. Não, meu Jesus, o Yahvé, o ungido ia morrer dessa forma? Não, jamais. A mente não conseguia conceber, porque eles não tinham discernimento para aquele tempo. Tomé não tinha discernimento, Pedro não tinha discernimento, Tiago, e se eu estivesse lá também eu não ia ter discernimento, e provavelmente também ia ser um daqueles que estava falando crucifíquio. Porque às vezes nós falamos nesse tempo, não, como é que fizeram aquilo com Jesus? Mas hoje quando você erra, você está fazendo o mesmo que aquele povo disse, crucifíquio. Porque a Bíblia diz que aquele que peca conhecendo é como se estivesse crucificando Jesus outra vez. Você só precisa entender essa humanidade sua, porque ser humano não é pecado. Mas o pecado ele se torna quando você não quer pagar o preço da transformação e da mudança, o preço da rejeição, o preço do esquecimento. Isso não vai ser durante 6 meses e vai acabar. Enquanto houver vida, você vai estar sendo provado. Só que vai chegar um tempo, assim como o apóstolo Paulo, eu não sei se é melhor morrer ou ficar com vocês, porque se eu morrer eu vou me encontrar com Cristo, mas se eu morrer eu vou poder ajudar vocês na missão. Aquele cara era muito doido. E tá você, não sei se eu vou para a igreja, tá chovendo ou tá sol? Nosso nível é fraco demais, fala a verdade. Agora, como você vai no terceiro céu se você está preocupado com a chuva? Exemplo bobo, isso é outras áreas. Como o seu grau de intensidade? Você começa com o básico. Não é
com a oração fervorosa. Oh, poderoso, grandiosíssimo, majestoso. E fala, não é. É amanhã você. Vou entregar esse dia para ti, Senhor. Vou ficar de jejum. E não adianta querer jejuar, ou querer ler a Bíblia toda, e não querer estar na posição que Jesus te pediu para você estar. Não adianta você querer pagar esse tipo de indulgências. Às vezes eu vejo pessoas quando elas vamos lá. Às vezes quando as pessoas dão uma pecadinha na mente dela, e elas querem levantar a mão para saber se Deus está aceitando a oração dela ainda ou não. Às vezes a pessoa pecou diante de Deus, ela está aqui glorificando e pulando e está falando, ei, está vendo, não aconteceu nada. Mas se ela soubesse a bolha que tem naquele momento sobre ela, porque essa bolha não saiu pulando e glorificando, essa bolha saiu me arrependendo, essa bolha saiu consertando, é assim que sai, não é com indulgências. Não é com testes, não é. Não é. Não é com performance. Não é com métodos. Não é. É com quebrantamento. E isso não demora também 15 anos para sair sobre você, ou um mês, ou uma semana. Mas é no momento que você se arrepende. E não é só arrepender, é converter também. Por isso que Jesus ele falava, arrependei-vos e convertei-vos. Porque arrepender, tá bom, me arrependi, mas o que é converter? É você consertar a situação. Tem alguém aqui comigo? Não é só se arrepender, é se converter, é converter o percurso. Você já viu quando você... Vamos lá, de repente você saiu para caminhar e você foi longe caminhando. Me arrependi de ter vindo caminhar. Você continua o percurso, porque você quer terminar. Não, o arrepender e converter é você se arrependeu e você retorna da onde você se arrependeu. Conversão é uma volta de 180 graus. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Você brigou com seu esposo, brigou com sua esposa? Não é só se arrepender de ter brigado, é se converter. Quer converter, é consertar. Quero pedir perdão, eu falhei. Quem é que faz isso? O mais espiritual cede primeiro. O mais espiritual cede primeiro. Mas quando você não tem discernimento do tempo que você está vivendo, você vai achar que é coisa do seu esposo, você vai achar que é coisa da sua esposa. Mas se você entendesse a batalha espiritual que nós estamos passando para esses dias, porque quando você discerne o tempo que você está vivendo, você não vai estar preso aos fatos do que aconteceu. Aqueles dois jovens, eles estavam presos aos fatos, eles estavam presos à realidade, ao que os olhos, ao que o ouvido escutou, a toda aquela conversação, Jesus do lado dele ressurreto, cheio de poder, e eles não perceberam. Eles não perceberam, eles preferiram ficar ali com aquela notícia que veio da parte daquele povo. Quanto tempo? Beleza. Vamos encerrar aqui. Não esteja preso à situação que está acontecendo. Não esteja preso à enfermidade que está assolando na sua casa. Não esteja preso à dificuldade financeira. Não esteja preso às conquistas. Não se prenda à realidade. Não se prenda à realidade que você está vendo. Não mantenha os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é transitório, mas o que não é invisível é eterno, é Deus. Não pare naquilo que você está vendo, não pare naquilo que você está ouvindo, não pare naquilo que você está sentindo.
Mas o que Deus disse, o que Deus falou, eu vou permanecer na palavra de Deus. Eu vou permanecer no que Ele prometeu. Eu vou permanecer naquilo que eu acredito. Eu vou permanecer naquilo que eu confio. Eu não vou parar de acordo com a situação. Não vou parar de acordo com as ofensas, com as rejeições, com os medos, com as palavras negativas. Eu não posso. Eu tenho uma missão para terminar, para executá-la. Mesmo assim, Jesus permaneceu. Eles não reconhecendo quem era Jesus. Jesus perguntando o que foi, como assim você não sabe o que está acontecendo? Você não ouviu os rumores sobre Jesus que foi morto? Ele estava falando aquilo para Jesus. Ele estava falando de Jesus para Jesus. Agora vamos puxar. Caraca, será que ele era charlatão mesmo, cara? Porque eu vi uma vez um cara levantando, conjectura, tá, gente? Eu vi o cara, ele era paraplégico. Não, e aquela vez lá que o Pedro disse que andou sobre as águas com ele. Cara, o cara era um 71, cara. Jesus no lado. Jesus no lado, ouvindo tudo. Ele falando, ei. Mas mesmo assim, Jesus passou na casa deles. Quando eles viram que era Jesus, chamaram Jesus para dentro de casa. Jesus falou, vai lá, anuncia as boas novas. Avisa que eu ressuscitei. Avisa que eu passei na sua casa. Avisa que eu passei, porque o melhor vai vir a partir de hoje. Olha, você está vendo eu ressuscitado, você está vendo o poder. Mas em 2022 vai ter um povo que vai viver comigo dentro do coração deles. Então não é sobre a circunstância, não é sobre o problema de hoje, não é sobre, é isso que eu vim aqui te falar nessa noite. É sobre a unção que foi derramada sobre você, é sobre o seu coração estar doado, entregue a Jesus. É sobre você amar a Jesus. E amar de verdade, não só com palavras. É sobre você ativar e estar reativado. É sobre você ter discernimento sobre o tempo que você está passando, as tribulações, os problemas. É sobre você estar quebrantado. É sobre você estar sensível ao trabalhar de Satanás. Você não deixar ele dominar e arquitetar e fazer o ambiente para você atuar dentro desse ambiente. Você tem que desconstruir o cenário de Satanás. Desconstrua os cenários que Satanás tem aprontado para você ficar dentro dele. Já que ele tem um marca-passo em sua mão, já que ele tem ali um projeto. Por isso que a Bíblia diz que há um tempo de destruir, um tempo de levantar, um tempo de edificar. Você tem que entender que uma das suas mãos tem que ter uma marreta também para você destruir alguns altares que vai sendo levantado que você nem percebeu. Você está disposto a pagar o preço? Nos dias mais difíceis para mim é o que eu mais prego para mim. Falei, você disse que estava disposto a pagar o preço. Um dia minha mãe perguntou sobre um assunto para mim. Falei, não mãe, é isso que eu quero. E ela perguntou, você está disposto a pagar o preço? Eu falei, eu estou. Foi uma das maiores besteiras que eu falei na minha vida. Não aguentei pagar o preço. Ficou marcas profundas em mim. Mas hoje eu te pergunto para você, não é referente a uma área pessoal da sua vida, é referente ao poder que está dentro de você que precisa ser destravado. Você está disposto a pagar o preço? Responda você para Deus. Responda você. E se você não está disposto, tem um problema muito maior do que você está disposto para pagar. Porque você não está disposto a pagar o preço, não te isenta das tribulações. É como se eu estivesse aqui hoje falando, olha, nós vamos entrar em guerra contra Mairinque. Eu te pergunto aqui nessa noite, você quer pegar uma arma para defender você e a sua casa?
Você quer pegar uma espada para defender você e a sua casa? Eu não. Mas isso não te isenta dos inimigos chegarem e destruir você e a sua casa. Tem alguém entendendo? A guerra no mundo espiritual, ela não para porque você parou de orar. A guerra espiritual, ela não neutraliza porque você parou de vir à igreja. A guerra espiritual, ela não neutraliza porque você está em pecado e não quer dar resposta para Deus. Ao contrário, você apenas se torna um alvo. Você apenas está com um alvo desenhado no seu peito e nas suas costas e na sua cabeça, dizendo bem assim: ninguém consegue me acertar. Olha para a pessoa que está no seu lado e fala assim: vamos começar mais uma vez. Olha aí, olha pelo menos aí, tem gente aí que está. Vamos começar mais uma vez. Quebra esse coração duro aí, vai. Apaga a luz, grupo de louvor, vem comigo aqui. Essa palavra ela veio dos céus para nós. Então toma posse. Toma posse. Fica à vontade desse ambiente para poder falar com Ele.